autor de 1968, O Ano que Não Terminou, 1968, O que Fizemos de Nós, Sagrada Família, entre diversas outras obras, o jornalista e escritor Zueni Ventura divertiu a plateia com muito bom humor. A repórter ligou para um telefone, que é um telefone antigo meu, e a mulher realmente já não aguentava mais, né? E virou e disse o seguinte: o Zueni, ele morreu. Você não sabe, não? Morreu, a mérita inconsolável. Você via? Nascida no Amapá, Fernanda Takai já é considerada mineira. Formada em Relações Públicas, Fernanda sempre foi apaixonada por música e fez dela a sua profissão. É vocalista de uma das mais reconhecidas bandas do país, o Pato Fu. É também letrista, escritora e cronista. Lançou seu primeiro livro, Nunca Subestime uma Mulherzinha, em 2007. E depois já vieram outros, como A Mulher que Não Queria Acreditar e agora o seu mais recente lançamento, A Geisha e o Panda Vermelho. Com delicadeza e simplicidade, Fernanda Takai divide o palco com Zueni Ventura. O fato de eu estar aqui é a prova de que todo mundo pode escrever. Zuzu, você publicou o seu primeiro livro muito tarde. No entanto, sua história toda, desde do professor que você teve, estava relacionada com o livro, né? Fala um pouco dessa transição e dessa experiência de alguém que foi aluno de Manuel Bandeira. Eu preciso dizer que tudo na minha vida aconteceu por acaso, tudo. Realmente eu sou, enfim, jornalista por acaso, escritor por acaso. Eu acho que eu devo ter nascido ou gestado por acaso também. Mas eu comecei um pouco assim, né? Tudo por acaso. Eu nasci aqui em Além Paraíba, em Minas, fui criado em Ponte Nova. Em Ponte Nova eu ia ser padre, né? Enfim, tinha estudado no Colégio Noel Vessa, era semi-interno e tal. E aí, aos 11 anos, eu fui para Friburgo. E então, aí fui para o Rio, né? Porque não tinha faculdade nessa época em cidade do interior e tal. Fui para lá, para a Faculdade Nacional de Filosofia, curso de Letras Neolatinas. E foi assim, enfim, para mim, eu caí no paraíso, né? Isso que o Afonso adiantou. Um dos professores era o Manuel Bandeira, que já era um dos maiores poetas de língua portuguesa, e tinha um timaço assim, de professores chamados catedráticos. Mas, enfim, então tinha um desses professores, que na verdade era tão genial, que ele era aluno e professor ao mesmo tempo, Manuel Bandeira adorava ele, e que dirigia o arquivo de um jornal, e aí sabia que eu estava precisando de grana, então me levou para trabalhar com ele nesse arquivo, que era o arquivo da Tribuna da Imprensa, né, no Rio de Janeiro. E ali ficava lá fazendo esse trabalhinho que eu adorava, porque tinha tempo para ler e fazer meus trabalhos na faculdade. Aí um dia eu estava passando pela redação e o dono do jornal, que era também o diretor, o Carlos Lacerda, que era um político e tal, ele estava procurando alguém para fazer um artigo sobre um grande escritor, que já era, na minha época, o escritor de minha preferência, que é Albert Camus, autor da Peste, né, autor de O Estrangeiro, né, de Homem Revoltado e tal. Eu adorava já o Camus, e ele estava querendo alguém para fazer o obituário do Camus. Escrevi um artigo e eu me candidatei. Mas, enfim, aí, só para resumir a história, deu certo, o artigo saiu com uma certa, enfim, qualidade e tal, mas, na verdade, nem era o artigo, é que correu a lenda de que o contínuo do arquivo era um gênio, quer dizer, eu não era nem gênio, nem contínuo. Mas aí aconteceu o seguinte, então me ofereceram 3 vezes mais do que eu ganhava no arquivo para ir para a redação, para ser jornalista. A visibilidade da minha carreira artística, que começou há 20 anos, me trouxe vários convites de revistas, jornais, sites, para que eu desenvolvesse textos sobre assuntos diversos. E assim nasceu o convite para que eu escrevesse uma coluna semanal no Estado de Minas e no Correio Brasiliense. E eu fiz isso durante 6 anos. Nas crônicas e nos contos também, eu ficava à vontade para tocar sobre assuntos importantes. Alguns que estavam acontecendo e outros que aconteceram há muito tempo. E foi muito boa essa descoberta, que aconteceu por causa da minha carreira musical. Penso que ter reunido os meus textos favoritos é muito significativo para a minha história. Assim, né? Tenho 2 livros de um trabalho de 6 anos e escolhi os que mais me tocaram ali. E
e compartilhar isso com o público também. É muito bom saber que algumas pessoas leram os meus textos porque me conheciam como cantora, e outras que não ouviam definitivamente a minha música, mas gostavam do que eu escrevia e passaram a me ouvir de uma outra forma, passaram a sentir um carinho pela minha voz ou pelas músicas que eu interpretava por causa dos textos. Então, é uma via de duas mãos e que me dá muito orgulho de poder ter esses dois objetos, de ter chamado duas artistas que eu gosto muito também para trabalhar no projeto gráfico. É uma história, né? Um documento. Acho que o livro é um documento. O livro é um documento e um estímulo. Um estímulo de fazer com que as pessoas pensem no livro como um presente, como um amigo, como um hábito. E provoque esse hábito de ter o livro com você, sempre. Porque eu trabalho, né, no jornalismo, você trabalha sob pressão, né, a pressão do tempo. Quer dizer, não há possibilidade de você dizer, não, hoje não estou disposto, né, você tem que fazer. Então, eu tenho dois dias na semana, pelo menos, eu tenho 2 colunas, uma sai na quarta-feira, outra no sábado. Rosane, já metendo um pouco o bedelho, você faz uma crônica, uma coluna na página de editorial do Globo, uma página interna do Globo, local historicamente classificado para aquela página de opinião formal. A sua coluna saiu do caderno 2, digamos ali, foi por ali. Isso teve algum reflexo no conteúdo? Não, porque eu tenho, enfim, de verdade, eu escrevo, na verdade, sobre tudo, né? Tenho essa liberdade. E eu não tenho, quer dizer, um tema fixo, né? O meu, digamos, viés é cultural, porque eu fiz, né, como disse, escola de letras e tal. Tudo passa para mim pela cultura. Mas aí eu me meto a falar de tudo, falo até às vezes de economia, de eleição nos Estados Unidos, de crise, né, no Rio de Janeiro, a violência e tal. Eu tenho esse privilégio, né, de ter um espaço em que eu posso falar de tudo, embora, por exemplo, o espaço agora seja entre os editoriais, né, aquela coisa séria, né, e tal. E a crônica é o contrário disso, né, Fernanda? A crônica realmente enfim, você escreve assim, né, sem botar gravata, né, sem botar roupa de sair e tal, porque é o gênero mais democrático, né, que a gente tem. O Coni diz uma coisa, a crônica pode ser tudo, só não pode ser chata, né? É a única coisa que não pode ser. E você, Fê? Quando eu comecei a escrever, eu estava, né, com a coluna fresquinha, tudo assim, e eu anotei um monte de temas numa agendinha. Falei, nossa, tem um monte de assunto que eu quero falar. Aí, 6 meses, né, meus assuntos foram todos embora. Falei, ixi, agora. Aí comecei de novo. Mas é ficar muito atento a tudo, imagens. Vários textos meus nasceram de imagens, de foto, de coisas que, a princípio, você fala, isso não vai render uma coluna. E é verdade, algumas vezes você escreve, acha que não vai dar tempo, que não vai conseguir, que, né, vai pedir a demissão ali do jornal, e resolve escrever sobre uma coisa tão singela e fala, ninguém vai ler, ninguém vai gostar, e aí vem um monte de gente falando, puxa, mas você escreveu... Eu escrevi uma vez sobre um pé de manacá na minha casa, porque eu estava completamente sem assunto. Eu falei assim, mas eu vou escrever um negócio muito legal sobre um pé de manacá. Vou ter que escrever. E sentei, fiquei escrevendo. Escrevi, mas mesmo assim achei, não, mas quem vai se interessar por um pé de manacá? E um monte de gente ficou feliz com o texto, com a história que veio teoricamente, da minha falta de assunto. Mas é você realmente olhar e, com a sua técnica adquirida, do seu exercício de escrever, conseguir fazer um texto que chegue a muita gente. Mas, Fernando, você disse uma coisa, desculpe só, que é o negócio do olhar, né? Quer dizer, a crônica se faz muito mais com os olhos do que com a cabeça, né? Você falou várias vezes, olhar, porque é aí, né? A crônica nasce realmente dessa observação, né? O cronista é sempre um voyeur, ele está sempre olhando o mundo, né, no buraco de fechadura, procurando. Nem sempre um tema grandioso dá uma boa crônica. Às vezes é uma insignificância. Machado de Assis falava um pouco sobre isso, que para você fazer uma crônica, você precisa trabalhar com o aparentemente insignificante. E são essas coisas que têm realmente um significado. Eu, pessoalmente, eu tenho uma certa pinimba com a internet, porque a internet já me matou, mas depois eu conto essa história, mas já me matou. Um dia saiu num site, era um site importantíssimo, de um jornal muito importante, que era o seguinte, morre o escritor Zani Ventura, né?
Aí, eu, nesse dia, nessa tarde, eu estava num lugar que era a inauguração do Instituto Moreira Salles. Instituto Moreira Salles. Estava o presidente da República, o governador e o prefeito do Rio de Janeiro. E não podia entrar mais ninguém. Eu estava como amigo do João, né, que era lá, mas não como jornalista, enfim, né, a imprensa não podia entrar. E saiu essa notícia. Aí ficou todo mundo atrás, né, atrás de mim e tal. E eu não podia sair, porque vinha a recepcionista, olha, a imprensa está lá querendo que você vá lá e tal. E eu achei que eles estavam querendo notícia, né? Eu estava lá dentro, né? O que está acontecendo? Eu falei, não, eles estão querendo, eu não vou e tal. Enfim, e fiquei um tempo enorme ali, e a notícia correndo que eu tinha havido um acidente comigo e eu tinha morrido. Ligaram na minha casa? Não, na verdade é o seguinte, ligaram para a sua casa, né? Porque um jovem repórter, ligou para um telefone, que era um telefone antigo meu, e a mulher realmente já não aguentava mais, né? E virou e disse o seguinte, o Zueni, ele morreu. Você não sabe, não? Morreu, a mérita é inconsolável até. Você via a mulher perversa, né? E foi às 4 horas, ele foi atropelado, e o corpo está lá no hospital, e o enterro vai ser às 6 horas da tarde. O menino volta para a redação, em vez de apurar, botou no ar isso. Morre, né, o escritor João de Ventura. E as pessoas sem ter acesso a mim, porque eu estava trancado lá. Né? Foi muito engraçado. Quando eu saí, aí estava aquele pelotão, sabe aquela coisa que a gente vê na televisão, aqueles canhões assim, né? Toda a imprensa ali. E aí perguntava, vem cá, e aí, como é que você está se sentindo? Eu estava melhor do outro lado, né? Porque não... Teve gente, né, que levou 3 dias para ressuscitar e eu levei 3 horas, né? Fui mais rápido e tal. Mas, enfim, é uma coisa, né, que é um descontrole, né? Isso, né, que acabou com um final feliz e tal, engraçado, mas podia ter consequências. Coisas. Então, a internet, quer dizer, como toda revolução tecnológica, tem perdas e ganhos, né? Quer dizer, os ganhos a gente sabe, enfim, né, aproximou o mundo, é hoje um instrumento de informação, né, praticamente em tempo real. Então, é preciso realmente muito, muito cuidado, né, ao falar, porque... Mas, enfim, então, o que eu queria dizer é o seguinte, você tem hoje, né, essa coisa do YouTube, né, do Google, que já fiz o elogio, mas tem um risco, porque, por exemplo, o jovem repórter hoje, muitos desses repórteres, eles acham que não precisam mais pesquisar. E o Google não foi feito para isso, não foi feito para substituir a pesquisa, mas para ajudar, né, você a pesquisar e tal. Então, tem questões assim, muito sérias, né, na internet, e outra é esse, né, enfim, da falta de leitura, do desestímulo, né, a leitura, porque facilita, tem um facilitário ali. Mas, enfim, mas eu acho que a gente está no olho do furacão, a gente não sabe exatamente o que vai sair daí. A internet é evidente que veio para ficar, entendeu? Mas eu também acho que o livro e o jornal vieram também para ficar. Todas aquelas pessoas que disseram que o livro ia acabar, acabaram antes, né? Graças a Deus. Fernanda, você gosta de ler para sua filha? Gosto de ler bastante e ela me pede para fazer as vozes. Ela fala, não, mãe, não lê com voz normal. Lê com as vozes, faça as vozes. Mas agora, ela está com 9 anos, ela está começando a mudar de estilo de livro, assim. Ela está querendo ler mais sozinha, então estou respeitando isso também. Eu acho que ela agora percebeu que ela pode ler para a Manu, que é a priminha dela, que tem 4 anos. Então eu estou entregando para a Nina o dever de ler para a priminha dela e acho que ela vai ficar bastante feliz com isso. Obrigada. Escrevi também. Ela, mamãe, você sabe escrever assim? Porque ela sempre me vê escrevendo no computador, né? Imprimindo as coisas. E ela ficou assim, nossa, você sabe também. Eu falei, sei também. Mas para aprender a fazer o que eu estou fazendo agora, eu passei por isso também há muito tempo. Então, a gente tem que, às vezes, se aproximar. Eu gosto de tecnologia bastante, acho que é importante a gente saber lidar com esse mundo novo, né? Não fazer assim, não pegar o mouse e fazer assim, né? Se fosse controle remoto. Mas é preciso recuperar tudo, né? Mostrar o processo, mostrar o caminho. Não adianta só chegar lá. Tem que saber como chegar, né? Tem que saber por onde você andou. Então, eu tenho que me lembrar disso como mãe, assim. Às vezes essas coisinhas que a Nina me fala, eu falo, nossa, acho que eu preciso fazer mais bilhetinhos para ela, né?